Essa videoaula é sobre as ligações químicas, ou seja, as ligações interatômicas entre átomos em um composto. Vamos lá, pessoal? Os tipos de ligações que encontramos em um composto são ligação covalente, ligação metálica e ligação iônica. Aqui nessa videoaula a gente vai ver os tipos, né? De acordo com as propriedades dos compostos. E vamos também ver a regra do octeto e fazer uma comparação entre as substâncias iônicas, covalentes e metálicas. Vamos lá, pessoal? Uma das propriedades que pode caracterizar o composto, se ele é iônico ou covalente, molecular ou metálico, é a partir então da condutividade elétrica, né? Pela passagem da corrente elétrica, eu posso dizer se ele é iônico e suas ligações serão iônicas, se ele é molecular com ligação covalente ou se ele é metálico, tá certo? Por quê? Porque os compostos iônicos, eles não conduzem eletricidade no estado sólido, porém conduzem no estado líquido, né? Por que que isso acontece? Porque no estado sólido, os íons estão presos no retículo cristalino iônico. Já no estado líquido, os íons estão soltos, então os elétrons vão ter um caminho por onde passar para ter corrente elétrica, porque corrente elétrica são elétrons em movimento, né? Então, eu posso ter o composto fundido ou em solução aquosa, né? Se ele for iônico, ele vai conduzir a corrente elétrica. Como exemplo, eu trouxe aqui o cloreto de lítio, o brometo de potássio, cloreto de cálcio, sal de cozinha e os óxidos iônicos, né? De alumínio e de magnésio. Já os compostos moleculares, eles não conduzem a corrente elétrica, nem no estado sólido, nem no estado líquido, porque, como a gente vai ver, os elétrons estão presos na ligação entre os átomos. Então, a corrente elétrica que eu forneço no sistema, ela não vai ter íons livres, não vai ter caminho para percorrer. Portanto, os compostos moleculares não conduzem eletricidade nem no estado sólido nem líquido. Como exemplo, nós temos o álcool, etanol, o gás cloro, a água, naftaleno, iodo e glicose. Já os compostos metálicos, eles conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Os metais são ótimos condutores de eletricidade e calor. Como exemplo, aqui temos a prata, o ouro e a platina e o ferro. Tudo bem, pessoal? Temos aqui, pessoal, o teste da condutividade elétrica. Aqui eu tenho água, aqui eu tenho água e sal e aqui então eu tenho o vinagre. Aqui água e sal, aqui vinagre e aqui a água. A gente pode ver então que está conduzindo um pouquinho de eletricidade à água, porque ela tem um pouco de sal, certo? Sais dissolvidos, né, na água potável. Agora eu vou colocar então em água com sal de cozinha. Acendeu forte, tirei, acendeu. Então mostra então que o sal de cozinha dissolvido em água conduz eletricidade, porque tem íons em solução, caminho pelo qual a corrente elétrica pode fechar o circuito. Vamos lavar aqui em água, tá? E vamos colocar aqui agora no ácido acético, ó. Então, nós temos então a condutividade no ácido acético. Tiro, coloco o vinagre, né? O ácido acético é o vinagre em água aqui. Então, você vê que ele conduz, a intensidade da luz é menor, então ele conduz
menos eletricidade, a condutividade elétrica dele é menor do que em relação à água com sal. Vamos lavar aqui, colocar na água com sal de cozinha, com NaCl, que conduz bastante eletricidade, tá? Bom, e esse então é o teste da condutividade elétrica. Até mais, pessoal! Bom, pessoal, de acordo então com o teste da condutividade elétrica, eu posso fazer uma rápida classificação dos compostos como iônicos, covalentes ou metálicos, né? Que possuem ligação covalente, né? Moleculares ou metálicos. Então, se o composto ele conduzir muito a corrente elétrica, se houver grande quantidade de íons em solução, eu vou observar então a luz acendendo intensamente, enquanto que os compostos que possuem poucos íons em solução, pequena quantidade de íons em solução, a intensidade da luz vai ser menor, a condutividade elétrica vai ser menor. Tudo bem? A grande maioria dos elementos da tabela periódica encontram-se na forma combinada, ou seja, formando compostos iônicos, covalentes, metálicos, né? Exceto os gases nobres, que ele aparecem na natureza, nas condições que a gente vive na forma isolada, ou seja, na forma de átomos isolados. Observando a configuração dos gases nobres, todos têm 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que tem 2, tem estabilidade com 2 elétrons. Então, a grande maioria dos elementos da tabela periódica, os representativos, né, eles se combinam a fim de ter configuração de gás nobre, porque a configuração de gás nobre confere estabilidade nas condições em que vivemos. Tudo bem? Podemos observar aqui a distribuição dos gases nobres por camadas, né? Aonde o hélio tem 2 elétrons na camada de valência e tem estabilidade, mas todos os demais possuem 8 elétrons na camada de valência. E podemos observar também que o hélio está no primeiro período, só uma camada. Neônio, segundo período, 2 camadas. Argônio, 3, terceiro período e assim por diante. Então, 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que tem estabilidade com 2, confere estabilidade, porque nas condições que a gente vive, esses átomos não reagem. Por que eles não reagem? Porque estão estáveis. Tudo bem? O que me diz então a regra do octeto, né? Ela diz que um átomo estará estável quando sua última camada, ou seja, a camada de valência, adquirir ou possuir a configuração de gás nobre, sendo que a camada K, que é a primeira camada, suporta até 2 elétrons, a L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. Sendo a camada K a primeira, L a segunda, M a terceira, N a quarta, O a quinta, P a sexta e Q a sétima camada. Tudo bem? Vamos ver um exemplo prático da distribuição eletrônica obedecendo a regra do octeto. Por exemplo, eu quero fazer a distribuição eletrônica do elemento cálcio, cujo número atômico é 20, tá? Tem 20 prótons, 20 elétrons, o átomo é neutro, tá? Então, se ele tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons. Então, eu vou distribuir 20 elétrons nas camadas. A camada K aguenta até 2, vou pôr 2 elétrons na camada K. A camada L
8, suporta 8, eu coloco 8. Então, 8 mais 2 dá 10. Eu ainda tenho que distribuir 10 elétrons. A camada M aguenta até 18, tá? Como é 10, eu coloco 8 na camada N e M e sobram 2 para a camada N, que fica sendo, então, a camada de valência. Tudo bem? Desta maneira, nós vimos, então, as propriedades de alguns compostos relacionados, então, ao seu tipo de ligação. Vimos também a regra do octeto. Bons estudos e até mais, pessoal!